现在我们再来看加拉太书， Mais uma vez, vamos falar sobre o livro de Gálatas. 不过我说到每一次我们到景点里的，都有点新鲜的感觉。 Mas eu quero dizer primeiramente que todas as vezes que venho a Jundiaí, eu ganho uma sensação de novidade. 盼望我们对主的话有新的光、新的看见。 E isso também com relação à palavra de Deus, o Senhor sempre nos dá nova luz e nova visão. 那么今天说到加拉太书，就可以说圣经里面的最中心，保罗负担里面的所写的书信里面最重要的负担。 E novamente voltamos a falar de livro de Gálatas, porque dentro do encargo de Paulo, livro de Gálatas mostra o seu encargo central. 有人说到加拉太书，来说到基督与宗教相对， E antes, irmãos da nossa frente, nos dizia que Gálatas, o tema era Cristo versus religião. 但现在感谢主，再给我们看见新的启示、新的光，看见加拉太书上保罗的负担的中心的部分。 Mas, graças ao Senhor, que o Senhor continuou revelando coisas novas para nós. E hoje, para nós, Gálatas é o livro que está dentro do encargo central de Paulo. 虽然你们也曾经到别个地方教会里面的信息里面听见我说到加拉太故事， Apesar de que vocês já ouviram da minha parte várias vezes sobre o livro de Gálatas. 每一次读到的时候，都有新鲜的感觉。 Mas é uma coisa de admirar, porque toda vez que falamos desse assunto, sempre há alguma coisa nova. 加拉太书是直接说到我们生命的长进的补充。 Gálatas realmente é um livro que fala do nosso processo de crescimento de vida. 感谢主， Graças ao Senhor. 我们读到加拉太会非常重要，实在非常的说到保罗的负担部分。 Então, Gálatas não é apenas um livro que trata da religião, como a religião entrou para a igreja, etc. Mas, para nós, agora, livro de Gálatas é onde está o pensamento central de Paulo. 是的，保罗说到加拉太书的时候，特别在第4章里面告诉我们，是我们就教会生活的一部分。 Principalmente no capítulo 4 de Gálatas, ali Paulo nos mostra a nossa vida da igreja deve ser onde nós estamos sendo transformados e crescendo em vida. 你看，保罗说遍哥林多书啊，帖撒罗尼迦书啊， Paulo Certo. também escreveu outros livros, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses. 这都说到他在国外各工作的时候所有的感觉。 Essas epístolas ele as escreveu quando ele visitava as igrejas e via a condição de cada igreja. 在他中心部分来说，他的负 Mas 担还是在 o 加 seu 拉太。 ponto central, aquele centro da sua vontade, perdão, do seu encargo, ainda está no livro de Gálatas. 加拉太把他保罗的心意，而且圣经的精华，都把它说出来了。 Em Gálatas, Paulo pôde colocar o encargo que pesava no seu coração de escrever isso. Também podemos dizer que é uma obra prima de Paulo. 特别给我们看见我们的生命长大的情形。 Principalmente, ele desvenda para nós a nossa trajetória
na vida da igreja enquanto ao crescimento de vida. 因为我们每个人进到教会的时候，相信信了主以后，我们在教会里面跟弟兄们一起过教会的生活。 Essa é a nossa história. Depois que recebemos o Senhor, fomos todos salvos e fomos colocados junto com outros irmãos, todos irmãos e irmãs, na vida da igreja. 所以，我们真正聚会的人，生命接着加拉太书一样的第4章里面所说的话语，我们生命开始长进。 E assim, reunindo normalmente com os irmãos e irmãs, e segundo o que relata em Gálatas 4, isso nos leva a crescer em vida. 我是说到这个加拉太书说了好多次， Na verdade, eu já falei diversas vezes sobre Gálatas. 但是我不怕你们厌烦，但是我每次做的时候，我负担相当的重。 E eu não tenho medo que vocês ficam enjoados de tanto ouvir sobre Gálatas, mas toda vez que eu penso em Gálatas, meu interior enche de encargo. 不管人家的批评，说到加拉太 Eu 书 não me 是 importa 非常 a 非常宗 crítica 教 dos 的， outros. 与其都相对的。 Ah, que Gálatas é um livro tão curto. Na verdade, fala da religião contra Cristo. 但是当我们来看的时候，加 Mas 拉太书那是带领我们所有信徒生命长的一个过程。 Mas para nós hoje, Gálatas é muito importante, porque fala do nosso caso na vida da igreja, da nossa história de crescimento em vida. 特别说到加拉太书第4章的时候，说到我们整个的信主以后的我们的光景。 E principalmente esse capítulo 4, ele mostra para nós todo o processo nosso de crescimento na vida da igreja. 你看，有这个弟兄们信了主以后，生命在长进。 Alguns irmãos, você pode notar que depois de crer no Senhor, a sua vida está naquela fase e naquele crescimento. 为什么生命长进呢？ Por que que cresce? 我相信他是活在的灵里面。 Eu acredito que esse irmão, ele vive no Espírito. 跟随圣经里面所说的话语， E de 很自 acordo 然的说出你的故事。 com a palavra da Bíblia, assim espontaneamente revela a sua história. 说到我们每一个人的生命长大的经验。 Isso fala de cada um de nós, a nossa história de cada um, a história de nosso crescimento em vida. 我们的教会生活，或者我属灵的生活， Nossa vida na igreja ou nossa vida espiritual. 现在生活因着圣经的话语，慢慢的，我们不同了，改进了，不同了。 E atualmente a palavra do Senhor, pouco a pouco, e nós vamos caminhando na palavra do Senhor, nós vamos sendo diferentes, mudanças está ocorrendo em nós. 我们生命长大了。 Isso é resultado do crescimento de vida. 加拉太书有许多的主的话语，给我们得到供应。 No próprio livro de Gálatas, há muitas palavras do Senhor que são para nosso suprimento. 但他也本说到我们的生命得救以后，我们生命的经验，这加拉太书写了非常的有智慧的告诉我们。 Mas nesse específico capítulo 4, ele nos mostra nossa fase de crescimento. 我们每个人得救的时候，都像小孩子一样， Quando acabamos de receber o Senhor, ganhamos a salvação e nós éramos como meninos. 也就觉得到教会的生活的里面，也觉得非常新鲜。 E quando começamos a nos reunir com os irmãos,
a sensação que tínhamos é que aqui é tudo muito novo, muito frescor. 那么接着弟兄们的带领， E depois, através da liderança dos irmãos, 越过， A 就到 condução 我 dos 们到 irmãos. 新的里面去了。 e cada vez que passa o tempo, sentimos que nós estamos indo à direção à novidade. 每一次宗教在我的生命，实际说蒙光照比从前长大的。 E à medida que passa o tempo nessa vida da igreja, sentimos que a luz do Senhor tem aumentado na nossa vida. E sempre a luz do Senhor nos ilumina. 所以，假如在书里说到我们生命的长进的过程， Então, Gálatas é um livro que fala do processo do crescimento da nossa vida. 特别在第4章里面，他说的非常清楚给我们。 Especificamente no capítulo 4, ele nos deixa isso muito claro. 我想我们的生命，照着他说的，我们可以分了3个阶段。 De acordo com o que está escrito aqui, podemos dividir em 3 fases do nosso crescimento. 当我们刚得救的时候，我们生命当然非常幼稚，而且我们有没有神的生命，我实际不清楚。 E quando recebemos o Senhor, a vida que recebemos dele era muito pequena. Então nós sentimos como meninos no Senhor mesmo. E até mesmo tínhamos certa dúvida, questionamos se a nossa salvação é verdadeira ou não. 那么，所以我们加拉太书第4章里说，我们得救的时候像小孩子一样，与奴仆并没相的。 Por isso, essa Nada. primeira fase, como aqui disse, durante o tempo em que o herdeiro é menor, não difere de escravo. 所以我们像小孩子一样。 Portanto, somos como crianças, como meninos 加拉 nessa 太 etapa. 加拉太特别说到我们生命的过程， E Gálatas fala do processo do nosso crescimento, as fases do nosso crescimento. 这里可以分3个阶段。 E podemos classificar em 3 fases de crescimento. 第1个阶段， A primeira fase 等得救以后， é aquele que fomos recém-salvos. 我们像小孩子一样， Nós somos como menino no Senhor. 像奴仆并没有两样。 E não éramos diferentes de escravos. 为什么呢？ Por 我们 quê? 自己有生命，自己也不知道。 Porque tínhamos já a vida de Deus e não sabíamos. 所以许多的人进到教会里面生活的时候，觉得是非常宗教。许多 Por 宗教 isso que muitos, quando entram nessa fase, sentem que a vida da igreja é muito religiosa. 我加在书里面所说的不是。 Mas não é o que diz o livro de Gálatas. 我不是来夸奖你们，我每次到你们这里请弟阿姨来特别开聚会的时候，看见你们的新鲜的，每次有新鲜的 Eu não 感 estou 觉。 gabando vocês. Espero que vocês não se orgulhem, mas toda vez que eu venho para reunir com vocês aí em Jundiaí, eu me sinto que ganhei novidade. 因为你们每次照 Existe 着 frescor aqui. 每次照着圣度里的圣经里面的进度，我们向前去。 Porque toda vez que eu venho, tenho sensação de que estamos avançando. 你们并没走得太慢，跟不上，也没走得太快，想太过分了。 E a velocidade é na medida certa para cada um. Não estamos indo muito rápido, excedendo a velocidade, também não estamos muito aquém dessa velocidade. Estamos simplesmente caminhando aos passos que Deus nos deu. 照着教会在教会里面的生活里面，这个弟兄们，你教带领我们。 E estamos seguindo os passos da igreja, seguindo os passos onde os nossos irmãos de frente nos orientam. 我们生命慢慢的、慢慢的长大。 Então, o nosso crescimento de vida vai acontecendo
paulatinamente. 生命门的神的生命长大是不是很抱上去一样把这个可以拉起来， Para a vida de Deus crescer, não é assim, você vai lá e puxa ele assim para esticar. 一 Não 定 é 要 assim. 神的生命在我们里面，一 Não 点 tem 点地走起 jeito. 来。 A vida de Deus tem que crescer em nós. 比方说， Deixa ela crescer devagarzinho, 照着你们 na 教会经验来 velocidade 说， dela. 你们的教会每一次我的来说，总觉得一个新的感觉。 Então, graças ao Senhor, hoje nós estamos em Jundiaí, desfrutando dessa reunião tão fresca. 有很多的弟兄或者姊妹们开始侍奉而帮助别人了。 E aqui também temos irmãos ou irmãs que nos servem Cristo para nós. 帮助别人，供应，带着他们一同 Sempre 认识 nos 生命， ajudando, 使生命 sempre 长大。 ajudam esses mais novos a crescerem em vida. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Por isso, amados irmãos, 加勒泰说到我们生命的长进的过程， Gálatas fala das fases do nosso crescimento em vida. 那么照到第4章里面来看， E Ô, sob a mano. luz do capítulo 4, 我们生命可以分3个阶段。 nós podemos classificar o nosso crescimento de vida em 3 fases. 头一个阶段，可能你就如果照着你的程度来看，你这6岁这样子， A primeira fase, se você colocar numa idade cronológica, talvez tenha mais ou menos 6 anos de idade. 你像孩童一样的， Você é como uma criança, um menino, 跟奴仆并不两样。 e nada difere de escravo. 是的，有的人在教会里面就像奴仆一样的， É verdade que na vida da igreja tem irmãos que se comportam como um escravo. 不是自己所接受的，不是奴仆的生命，是神的生命。 Não sabe ele que a vida que ele ganhou é a vida de Deus e Olha, não a vida de 我 escravo. 们肉体的生命一样的，必须要慢慢的长大。 Mas essa vida espiritual que herdamos de Deus precisa crescer tal qual a nossa vida física precisa de 感谢 crescimento. 主， Graças ao Senhor. 教会里许多人，他自己生命长大了，他愿意帮助别人生命也长大。 E também na igreja existem aqueles que crescem na vida, mas à medida que cresce na vida, tem desejo dele de ajudar os outros. 所以我们进到你们这里的地方教会里面，我觉得你们非常的新鲜。 Por isso que eu sinto esse frescor quando eu estou aqui no meio de vocês. 你们要满了新鲜，我大家新鲜。 E todos sinto novidade. 所以，当有弟兄们得救之以后，你们就去喂养他们，去帮助他们， Então vocês são 去扶 aqueles 持他 que 们。 quando entram irmãos novos, recém-convertidos, certamente vocês são aqueles que cuidam deles, 哎， apacentam, Tá, mas suprem tu- vida para eles, 都喜欢教会的生活。 de maneira tal que todos eles gostam de estar na vida da igreja. 为什么呢？ Por que razão? 有在教会里面有管家这方的人，他非常有担， Porque 照顾着新的人长大。 Na igreja existem tutores e curadores, aqueles que têm muito encargo de levar outros ao crescimento. 所以感谢主，我们虽然进到教会里面，像加拉太第4章的说的，我们跟孩子一样的。 E, apesar de que nós começamos na vida da igreja como um menino, crianças no Senhor. 在教会有2班人， Entretanto, na igreja há 2 categorias de pessoas. 一半是管家这方的人， Uma categoria são os tutores, são aqueles que têm função de mordomo,
aqueles que cuidam de nós. 非常注意你们的生命长进的，生命长进了多少？ E estão sempre preocupados com o nível de crescimento de vida nossa, 带领你们聚会，带领你们 conduzindo-nos nas reuniões. 那么让特别聚会的信息，你不光是给他听听，而且你来补充有什么他不懂的地方。 Também são aqueles que recebem as palavras da conferência e mastiga e passa para os irmãos novos. Apenas não é só de falar, de ouvir, mas de realmente que essa palavra possa ser assimilado e ajudar os irmãos novos. 这边关心我们生命长大的 São 经历的 estes 人， que se cuidam, que se preocupam com o nosso crescimento. 那么这就是加勒提书中所说的，有本管家的责任的人， Esses tutores 为了我们 têm 生命 muito a 长 ver 大 com 的， mordomia. São aqueles que estão atentos e preocupados com o nosso crescimento de vida. 他们非常谦卑的、 São 温柔的， humildes, 带领 são 我们一起 mansos 去参加 e 各方面 sempre 各方面的聚会 nos。levando aos pastos verdejantes, que são onde há conferência, onde há palavra boa, sempre nos incentiva a ir. 所以我们教会里面给我们看见，我们得救以后不是光为了你自己的生命，你带领别人，你自己生命要长进。 Por isso, na vida da igreja, não é eu me preocupar com o meu crescimento de vida. Também Mas é. eu estou na vida da igreja, além de se preocupar comigo mesmo, eu devo me preocupar com os demais. 所以这像别的不说，就你们这里的本地教会来说，我实在看见每一年你们是觉得有新鲜的感觉。 Por isso que quando eu venho para cá outra vez digo, eu sinto que há uma coisa nova. Por quê? Porque a vida está crescendo. 是因为在教会里会产生被服侍的弟兄来帮助你，和管家的责任一样的。 Na vida da igreja aqui, nós temos irmãos de frente que são como mordomos, estão sempre cuidando de nós. 那么还有一般牧师与教师的弟 E 兄 tem outra categoria que são curadores, que podemos dizer que são pastores e mestres. 这牧师不是像宗教那个宗教里面牧师一样的，他来管我们。 Mas esses pastores e mestres não como que tem aqueles que têm título de pastor, com a posição de pastor, não é isso. 他非常关心我们生命 São 长大。 aqueles que têm dom de pastorear-nos, dons de ensinar-nos a palavra do Senhor. 教会的生活里面，我觉得他一定带领你参加的。 E sempre são esses que encorajam-nos a participar de reuniões da igreja, 这之外，教会是 para ouvir a palavra, para assimilar a palavra do Senhor. 教会的生活之外，你还把他们带到各个小组里面的聚会去，小组里面的聚会去。 E também, além das reuniões da igreja, vocês também levam para eles as conferências regionais, por exemplo. 这是我们生命长大的更快了。 Aí nosso crescimento de vida vai mais rápido. 比方你得救了，你就放在一边，没人照顾你。 Já pensou, você é salvo, está na vida da igreja, mas ninguém cuida de você. 现在教会有负案主名， Apesar que na igreja invoca o nome do 你生命 Senhor, 慢慢的长大， e você mesmo invocando o nome do Senhor, sua 但 vida 需要一 cresce, 般人来 mas você 关照你。 precisa desse grupo de irmãos para cuidar de você. 小组特别聚会，小组聚会，早上 Seja 怎么 no 去 grupo 承认 familiar, não é? 哎 Ajudar você de manhã 当 a 教会 termos 聚 uma 会的时 oração 候， matinal 我们聚首后接受主的话语， e nos incentiva aí sempre as reuniões da igreja para como absorver o falar do Senhor. 那主的话他不够清楚的时候，
那 E 么 quando a palavra do 他就 Senhor 来跟你解释。 não entende muito a palavra do Senhor, então sempre temos este irmão ou aquela irmã que nos explicam a palavra do Senhor para nós. 他们的产生不是说，哎，是的，哎，某某人，你去照顾这个人，你去照顾人。 Mas isso também não é uma maneira organizada. Pronto, agora você vai cuidar daquele. E você vai cuidar daquela. Não é 很 assim 自然的，我 organizado, 们看见 mas é pela vida. 有 As 新 coisas 的弟兄， acontecem espontaneamente 他们 no 的 cuidado. 生命，我也照顾他们。 Então, espontaneamente surge a necessidade 是他的 no 生命， coração de alguém de cuidar dos 是 outros. 他的生命跟我一样长进。 O desejo de que aquele lá possa crescer tal qual a minha vida cresceu. 那么，在公羊聚会的时候，总是有个某样作风的人，更是教导的人。 Então também surgem, né, no meio desse cuidado todo, aqueles que têm dons de mordomo e tem aqueles dons de pastor e mestre. 圣经里写的不是做，不是像一般人我的观念里不是做。 Lembre-se novamente de que quando a palavra fala de pastores, não é o que a gente conhece, aquela figura de pastor, 圣经里不是 de 做真 posição, 正 de 不是 título. 做。 Mas o que a Bíblia fala é a função verdadeira de um pastor. 与这个羊一起长大的不是做。 São pastores que crescem junto com o rebanho, 感谢主。 graças ao Senhor. 所以另外还有一本没收，就是 Então, temos tutores e outros curadores. 这需要我们更多认识神，更多认识圣经里的话语。 Se queremos ser tutores ou curadores, precisamos ter busca para conhecer mais da vontade de Deus, 那么这也需 para 要， buscar mais a palavra de Deus. 那么这也需要有人来带领我们啊。 E para isso também precisamos de pessoas que nos lideram, nos conduzem. 比方说，我们今天讲的信息， Por exemplo, a mensagem que estamos falando hoje. 一般的教会生活的里面，常常把这个信息带去大家的交通，大家的消化 Em。geral, essas palavras serão levadas para outras reuniões, para serem digeridas, para serem ruminadas. 那当然很自然的，我们新带领的人也是要讲光景，他生命一定会长进的。 Então, isso daí, se assim é feito, é muito espontaneamente que os irmãos no nosso meio crescem em vida. 为什么你们人数会增多呢？ Por que que cresce em número? 当然，一般人到别的地方去了，别的教会去参加他们的侍奉了，但是很多的人还是留在教会，不能离开的人，留在教会里面来帮助这帮新蒙恩的人。 Para crescer em vida, claro, tem alguns irmãos que vão para outras localidades ali, para reunião de serviço e tal, e isso faz com que eles cresçam mais em vida. 那么 Mas aqueles que ficam também, não têm oportunidade de sair, também recebem esse benefício. 那么一带领你到了小组的特别聚会去， Então, Eu principalmente sugiro. nos grupos familiares, que são reuniões menores, 哎， ali então são faladas, são cuidados, são 过 pastoreados 过正常的 os 教会 irmãos 生活。 para viver a vida normal da igreja. 生命长大不是我们把它拉拉把它长大起来， Crescer em vida não adianta você puxar, né? Também Puxar tá dando isso, pelo eu também. cabelo do irmão Isso para eu que também. crescer. Mas para crescer de fato, você precisa que a vida própria cresça. 虽然我们进到教会里样样，路不一样， Por isso, quando nós entramos, a primeira fase do nosso crescimento, éramos como escravo. 让生命因为不够，生命太小了。 Muito pouquinho a vida, quase não aparece. 如果说到你的生命程度，如果大概60光进到教会的生活里面， Se for comparar com a idade cronológica, a vida espiritual, podemos dizer lá para 6 anos de idade.
我们与奴仆不同，就说他们是知道不是，我们却注意的是生命。 A diferença entre um escravo e um filho é que o escravo só sabe servir. Mas o filho é diferente. Ele tem a vida. 自己个人也追求生命长大，也能帮助别人生命长大。 Quando é filho, ele tem a vida. E quando tem a vida, tem o desejo de crescer na vida e também de ajudar os outros a crescerem na vida. 所以我们虽然教会里没什么责任，但是我有这个负担。 Apesar de que na igreja não tem tanta posição ou alguém me designa um cargo, não tem isso. Mas eu tenho a vida dentro de mim que quer crescer e quer ajudar os outros a crescer. 开始的时候我们也奴不一样， No comecinho somos como escravos, 但是经过管家的责任的人， mas 还有没受教师， passando pela ajuda dos tutores e dos curadores, 是教会里面所产生的人， são aqueles nasceram na igreja. 他们是帮助你，他是凭着他的生命，他自己生命长进来帮助你这个人。 Eles nos ajudam de acordo com o nível de crescimento de vida deles para poder nos ajudar. 所以他不是希望你这么的感谢他，他自然来带领你的时候，他自己生命也在长大。 Então ele não precisa que você agradeça a ele. Ele sabe que quando você está crescendo, ele está crescendo também. 感谢 E 主， quando ele está te ajudando, ele mesmo está crescendo. 这是真正的教会生活。 Esta é a vida normal da igreja. 我看见你们这里教会就这样情形， Então é isso que eu sinto aqui da igreja. 没有老旧的东西，我 Não 们 há, 都有新的东西 não há, vamos jogar coisas velhas, 啊， vamos suprir as coisas novas, 都得到生命长大的。 a fim de receber o crescimento em vida. 那么当你进到教会以后， Depois que você entra para a vida da 接 igreja, 着管家责任的人， com relação aos tutores e curadores que lhe ajudam, 关于圣经之前有没受教师的人， os tutores, aqueles que nos cuidam da nossa vida cristã 来 em 帮 geral, 助来 e tem 帮助你 aqueles 更多人的 curadores 神的话， como pastores e mestres que ensinam a palavra de Deus para nós. 那你长大了吗？ Com Tá, isso, tá. com esse cuidado, você não cresce? Claro que cresce. 当我长大的时候，忽然有一天看见了，怎么我是神的儿子？ E na medida que vamos crescendo, de repente um dia deu um clique. O quê? Eu sou filho de Deus. 我有儿子的名分。 Eu tenho a filiação. 哎呀，他喜乐不得了。 Ai, graças a Deus. 那个时候 Louvado seja o Senhor. 他生命长 Muito 大。 alegre. 如果比方来说，大概到12岁的光景了。 Se formos comparar com a idade física, talvez esteja nos 12 anos, 哦， mais ou menos. 原来我是神的儿子， Eu não sabia, eu sou filho de 我 Deus. 有儿子的生命， Eu tenho a vida de seu 我 filho. 有儿子名分。 Eu tenho a filiação, eu Uma tenho o coisa, título Fuan. de filho. 阿爸父 Eu 啊！ posso clamar Abba Pai. 所以加拉太的书告诉我们， Então Gálatas 当 nos 父 fala, 阿爸的时候， quando clamamos Abba Pai, 可以证明说，这个人生命已经相继看见自己有生命。 isso prova que esta pessoa tem certeza de que ele tem a vida de Deus. 这样你结构教会生活， E assim você continua na vida da igreja. 教会生活就是你生命长大的地方。 Vida da igreja é um lugar, um ambiente para o seu crescimento em vida. 有管家的职分的人，就是教会里面的，这不是特别的人，他们有负担，很自然的来照顾你。 Esses tutores na vida da igreja não são pessoas especiais. 哦，哪 Não, 里有？ são irmãos que espontaneamente querem ajudar os 哦， outros. 哪里小组聚会，他来带领你。 Ah, 支持 onde 你 tem grupo familiar, onde tem reuniões menores, 哦 ele está presente para ajudar os novos. 哎，早上我们比方说，
如果实践的话，我们都得接受成功。 E também se der certo, vamos orar de manhã juntos, fazer uma oração matinal, ler alimento diário juntos. 你虽然不是做管家的这方的人，但你却是管家。 Mesmo que você não tenha esse título de mordomo, mas você está fazendo o papel de mordomo. 你有管家的负担， Porque você tem esse encargo 哈，你 de, 去帮助别的 de ser mordomo, de ajudar os outros, 寻梦的人。 daqueles recém-salvos. 当有一天你看见哦，原来我有神的生命， dia você percebeu que você tem a vida de Deus. 哦，我有生命的，我能够是生命，我能够呼喊做阿爸父。 Eu tenho a vida de Deus. Eu posso clamar, Abba Pai. 哦，我是儿子，我有儿子的名分。 Eu sou filho de Deus. 哎呀， Eu tenho o título dessa filiação. 有一天当你发觉到这，哎 O 呀， dia que você 你 descobriu 的喜 isso, 乐真喜 a 乐。 alegria é 哎 inefável. 呀，感谢 Não 神 tem como descrever essa alegria. 哦，因为你的生命已经进到第二个阶段。 Isso porque a sua vida, o crescimento dela, já entrou na segunda fase. 从奴仆的光景，跟奴仆一样的光景， A partir da situação igual ao escravo, 你生命就长大了， a sua vida cresceu, 看见了生命的 está 光。 crescendo Oh. e começa a receber a luz da vida. 哦，原来我是神的儿子， Puxa, eu sou filho de 我 Deus. 有儿子的名分， Descobri que eu Foi tenho o o título da Yusuka. filiação de 我 Deus. 可以呼喊阿爸。 Por 阿爸 isso, 的 eu tenho todo o direito, toda a ousadia de clamar a Deus como Abba Pai. 所以你看看这样的人跟奴仆比起不能比，奴仆 Veja. 不长进的， Essa tava- pessoa agora, comparado com o escravo, o que vocês 他 acham? 没神 Cresceu 生命的 muito, 种 não é? 子在他里面， Escravo, Oh, aquele mas- que não tem vida. 他就基督 Mas 就进到我们里面了。 nós somos diferentes. Pô, Quando tá nós tido cremos em Cristo, a tido vida sem- entrou em nós. 虽然小一个基督， Apesar de que o Cristo é muito pequeno entre 这个 nós, 基督长 entrou 大 em 了， nós. 长大。 Mas o Cristo pequeno vai crescer. 感谢主， Aleluia. 这是这我们所得的加勒泰书就到这样光景。 Por isso porque nós gostamos tanto do livro de Gálatas. 当生命长大的不知道哦，原来我是神与神的儿子 Quando 的名分。 cresce até a segunda fase, olha, eu tô dentro da filiação de Deus. 阿富汗，哎呀， Ah, eu posso 阿爸 clamar. 拜， Oh, Abba Pai, tão íntimo, 我原来我 tão 有生命， chegado. Eu tenho a vida do meu 我有生 Pai. 命的名分， Eu tenho a filiação dessa vida. 这是我们教会生活里面光景的生命第二个阶段。 Então essa é a nossa situação quando chegamos na segunda fase de crescimento. 我们不过还是需要生命。 Mas não podemos parar por aí. Ainda precisamos ter vida. 你不要离开教会，跟弟兄们一同参加 Irmãos, não Seja o distancie da vida da igreja. 各种教会 Você 的聚 tem que 会， estar junto com os irmãos, 各种读经的 buscando 聚会， sempre. 你都能 Quer seja 参 qualquer 加。 reunião, procura participar de todas. 感谢主。所以到有一天你看见了，哦，阿爸， Um dia você 我 descobre, 有 oh, ele é meu pai. Ah, papai, 我有儿子的名分， eu tenho a filiação. 你觉得很满足了。 Você já se deu por satisfeito. 什么叫儿子的名分 O 啊？ que é ter a filiação? 你有儿子的名分，是名分而已。 Você sim tem, é verdade que você tem filiação, mas é apenas um título. 你现在在意你自己， Mas você está contente por ter título? Você precisa chegar a ter realidade 我们 da 是有 filiação. 生命的自己， Nós precisamos dessa realidade da 就是说 vida. 是我们所得到的生命，能够实际的跟随生命的 Quando eu falo da 程度， realidade da 慢慢的 vida, 慢慢长大。 é deixar que essa vida, que é a coisa mais real em nós, tomar conta e vir ela se expressar
essa própria realidade de 我 Deus. 不是过生命名义就够了，成名 Não 分够了。 apenas alguém me dizer que eu tenho filiação 我需要 e 更 que 多 eu 的 vou ser 神 herdeiro. 的生命。 Não, eu tenho que chegar até a realidade, 感谢主。 graças ao Senhor. 那么这样一直到主你生命成熟的时候，到下半年龄的 A 时候， partir da segunda fase até a maturidade da vida, 你真正是属于生儿子名分，儿子的成分在里面的长大。 ali realmente você chegou essa maturidade da vida de Deus. 感谢主。 Aí você tem 真正 realidade 得到成就 da 的生命。 filiação. 所以，亲爱的弟兄们， Por isso, amados 这是我 irmãos, 每一个人构成的教会的生活。 essas são as fases que todos nós passamos na vida da igreja. 你在哪个阶段？ Em que fase você está? 哦，你好像大概12岁的时候认识父亲了。 Você talvez esteja em 12 anos. 原来 Você 我 já 有儿 conhece 子的 seu 名 pai. 分，我是神的儿子。 Eu tenho a filiação. Eu sou o filho de Deus. 我可以说我的儿子一定不错， Sim, eu sou filho, sem dúvida 因为 nenhuma. 神生命在我里面， Porque a vida de Deus está em mim. 我需要长大。 Mas ainda precisa crescer mais. 我们把名分2个字 Vamos transformar essa palavra filiação 成为实际， em realidade. 那这是教会生活里面彼此辅助。 E isso, quem nos dá isso é a vida da igreja pela ajuda mútua dos irmãos. 我不是可以呼喊阿爸父， E não só clamo Abba Pai, 我们天天我就是呼喊主，哦，主耶 mas 稣， todos Oh, os dias Jesus. precisam Oh, viver Jesus. nessa realidade É. de invocar o nome do Senhor. 把 Oh, 基督 Senhor 生命 Jesus. 实际 Oh, Senhor 进 Jesus. 到我里面。 Oh, Senhor Jesus. Para que Sim, sim. essa realidade entre dentro de mim. 所以亲爱的弟兄们， Amados 这 irmãos. 边说的加拉太书就3个阶段。 Então, esse é o que nós falamos em geral das 3 fases de crescimento em Gálatas. 头一个阶段 Na primeira 那还是一 fase, 样的， é como um menino. 到第2阶段 Na segunda fase, 看见儿子的身份， ele viu que ele Minfang. tem a filiação 有 de 名 Deus. 分， Tem. 但是还有这个什么？ Mas essa filiação precisa chegar à 需要实际， realidade. 光是名分，没有啊， Apenas ter 不是名分而已。 título, uma promessa. 你的你有大公司里面的经理， Ter um título é apenas uma 不是 promessa. 经理的名字那而已。 Mas essa promessa tem que se Isso, tornar isso. real. Tem que ser realidade. 所以感谢赞美主 Por。isso, amados irmãos, 加拉太书就告诉我们的 isso que diz o livro 生 de 命长大的 Gálatas. 关系。 As fases de crescimento de 加 vida. 拉太的一点没有样，有的人说是宗教， Gálatas não é nada o que os Nossa, outros sim. falam. É o livro que fala da 你 religião. 如果照着字句来讲，你可能宗教。 Se você for para a letra, talvez você descubra muitas coisas contra a 你 religião 照 aqui. 着里面生命程度长大的情形来说，这是太有帮助了。 Mas se você olhar Gálatas no ângulo de seu crescimento de vida, fase de seu crescimento, então Gálatas vai te ajudar muito. 做这么的不是光你懂得， Porque o objetivo de Deus não é apenas eu entenda. 你还需要更多的认识。 Eu preciso também ter uma compreensão interior 更多你进入， e imergir nele, 我进到儿子的生命里， penetrar nessa realidade. 使我们生命是在有儿子名分了， Se você ganhou o título de filiação, 把儿子的名分成为儿子的实际， mas esse título tem que se transformar em realidade. 这是我们生命长大的最后一个程度。 Essa será a última fase do nosso crescimento em 那 vida. 么这时候我们有出去传福音， Então, para isso, precisamos sair, pregar evangelho, 帮助你，帮助新蒙恩的弟兄们。 ajudar os novos irmãos convertidos. 那么就是在教导你里面，我们也参加聚会。 E nós, alguns que têm mais anos de vida da igreja, vamos reunir-nos e ajudar os irmãos a reunir 如 também. 果你时间的话，当然我们一系列
不是个别的受成功，我一起来受成功。 E se tiver oportunidade, procure não fazer sua oração matinal sozinho, Você mas tem como procure também. fazer junto com outros irmãos. 这对我们生命长大的很大很大的关系。 Isso vai ser de grande ajuda para o nosso crescimento em vida. 我不知道你们是不是这样实行，我不知道，但是我看情形，你 Eu 们 não 也有这样 sei 的关 se 系。 vocês estão praticando isso, mas pelo jeito, vocês estão sim. 有了儿子的名分，你们觉得不够？ Tendo a filiação, mas vocês sabem que não basta. 我们这就儿 Ainda 子的事 precisamos 情。 buscar a realidade da 早 filiação. 点切就儿子哦，阿爸阿爸的， De manhã, ao acordar, Oh, abrir os olhos, Jesus, já ah. clama: Oh, Abba Pai! 哦，主耶 Oh, 稣啊， Senhor Jesus! 哦，主耶稣啊， Oh, Senhor 你 Jesus! 这样生命力蛮很自然的，神的生命在里面 E 加多 aí, 加多 naturalmente, 加多 é a vida de Deus em você vai crescendo, crescendo, crescendo. 这就加拉太书给告诉你， Isso é livro de 是 Gálatas. 我非常宝贝加拉太 Por 书。 isso eu aprecio demais 别人当 livro 他 de 加拉书 Gálatas. 是有的人说是宗教， Pode ser para os outros, Gálatas fala de religião. 没有生命，一 Não 切都 tem 相对 vida. Cristo versus Você- religião. 啊。 não， 我觉得 pra mim 加 não 拉 é 太书 Para mim, 完全是 Gálatas 给我们生命过程的进度指引。 nos traz as fases de crescimento de vida de Deus. 我说正常的生命， Estou falando o crescimento normal da 哎 vida. 开始这样不像奴仆一样的， Começa como escravo. 哎，但奴仆容易做奴仆，我们奴仆有生命的供应我们。 Escravo vai ser sempre escravo e vai morrer escravo. Olha. Mas somos diferentes. Somos como escravo, mas temos a vida de Deus. 是， E a vida vai crescer. 好像宗教里面的一样的，比方说基督教里面有模式， Como, por exemplo, no cristianismo existe figura de pastor. 不是，我没有的都是模式。 Na verdade, todos 你 nós 带领一个弟兄 somos，pastores. 带领两个师妹， Se você conduz 现 um 在生命 irmão, 长大， se você conduz duas 你 irmãs, 不模式吗？ você já é um pastor, 所以亲爱的弟兄， amados irmãos. 加拉太书本不是本光是宗教的跟基督相对的本。 Novamente, falo que Gálatas não se trata de um livro de religião. 加拉太书不是本生命的书， Gálatas é um livro de vida, 给我们有三方，有 que 三方面 mostra 有 para 三个 nós 阶段。 três fases 头一 de 个阶段， crescimento. 我们进到教会里面呢， A 像小 primeira, 孩子一 quando 样的。 recentemente entramos para a vida da igreja, somos como meninos no 那 Senhor. 么感谢主，教会里产生许多阳光下这份的人， E graças ao Senhor na vida da igreja que temos irmãos como tutores, irmãos como 也 curadores, 关心我们的生活。 que se preocupam com o nosso crescimento. 哎，那你关心我们，就关心我们的事业。 Também se preocupam por nós em geral, nossa profissão, nosso emprego. 而且他知道我们生命的情形，你应该走什么路，什么事情，等做什么。 E também se preocupa com o crescimento da nossa vida. Então, dão orientações de vida para nós também. 特别没受教师这边了。 Assim como pastores e mestres. 当我们长大到一个阶段， E continuamos crescendo a outra fase. 从孩子成为12岁的孩子了。 Agora, de menino, chegamos ao moço de 12 anos de idade. 发现了， Aí descobri, 哦，我年代的儿子啊， puxa, eu sou filho. 他死了都呼喊主了。 Assim, espontaneamente Abba, clamo, Abba, Senhor, Pai. Oh, Abba, Pai. 这个时候大概可能12岁光。 Nesse momento, mais ou menos 12 anos de idade. 亲爱的弟兄们， Amados 但 irmãos, 我们还是不够， mas irmãos, 生命真的不 ainda 够。 não basta. 这在教会的里面， Ainda temos que buscar. 你要去帮助别人， Você precisa crescer. 自己 E a Eu maneira tô. de você crescer é ajudando教会 os 的生活 outros. 也帮助别人。 Você vive a vida da igreja, também ajude outros Nisso a também viver a vida tá, da tá. igreja. 也 A sua 帮助别 vida 人生 cresceu, 命长大。 também tem que ajudar os outros a crescer em vida.
感谢赞美主。 Louvado seja o 这个第 Senhor. 二个阶段看见了我有儿子的名分， Quando você descobre essa segunda fase, eu tenho a filiação. 现在呢， Agora, 我是一个儿子的名分成为实际。 eu quero que essa filiação se torne realidade. 这是第三阶段， Esta é a terceira fase. 一直到我们成熟的时候， Até a nossa maturidade. 感谢主。 Graças ao 所以 Senhor. 教会的，我来看看，这是每次来中的新鲜的东西。 Por isso que eu sinto que toda vez que venho aqui, tem a sensação de novidade. 啊，所以感谢主，我相信你们一定在， Então, eu dou graças ao Senhor. 好像照这个进度一样的，照这个进度慢慢的这样上去。 Por isso que eu encontro no meio de vocês, eu sinto que é uma coisa que vai avançando, vai crescendo. 我们不要到富含爸的，我们已经满足了。 Não vamos chegar na fase de invocar Abba Pai e parar e ficar 我是 satisfeito. 光着儿子的名分就满足了。 E quando eu percebo que eu tenho título de filiação e paro, 第三个阶段， precisamos ir para a terceira fase. 如果说这个人的年龄来说，比如说6岁进到教会里面，12岁开始儿子的名分， For comparar com a idade cronológica, se Não, é mas- criança é 6 anos, depois mais à frente 12 anos, 那么12岁以后，你过了真正的教会生活。 então a partir de segunda fase, que é 12 anos, você de fato entrou de cabeça na vida da 因 igreja. 为你已经在成熟的阶段里面。 Você entrou na fase de amadurecimento. 啊，到了16岁的时候，看见了 E quando chegar 我儿子名分， quando chega na segunda fase, 感谢主。 é um grande choque para você. 最后一个， Puxa, eu sou filho de Deus. 这第二个阶段， Mas apenas segunda 最后一 fase. 个阶段就是说，儿子的名分成为儿子的实际。 A última fase é transformar a filiação em sua realidade. 从前我知道我有儿子的名分了， Antes, no passado, eu tenho a filiação. 现在教会里面的服侍的人的好像牧师一样的，好像教师一样的， Na 也 vida 教 da 导我 igreja, 们。 aqueles que servem, que nos servem, eles são como mordomos, outros são como pastores e mestres. 还有管家的职分的人，我们应该到什么地方去？Campinas tem também de会，我 O 们 que 到 devemos Campinas fazer? 去， Em Campinas tem conferência, então vamos todos para lá. 因为本地的供应还不够，特别就会供应。 Conferências, é porque quando na localidade, né, não é suficiente o suprimento, precisamos participar também das conferências. 所以我每一次到这里来，的确是求主怜悯。 Então, realmente, é o que eu sinto, volto a dizer toda vez que eu 你 venho 们 para 这 cá. 经验的确有 Eu 长 sinto 进，长进 que 的 há 经验， crescimento. 我非常的喜乐。 Eu estou muito contente. 现在你们到不是光儿子的名分里面，我们成为儿子的自己。 Vocês estão na fase não apenas de somente clamar Abba Pai. Vocês estão agora entrando para a fase de maturidade. 哦，你早上起来，哦，主耶稣 De 啊！ manhã, quando que abrir a boca, 你不必把这些 os 音乐， olhos 不必把这些音 abre a 都可以。 boca. Oh, Senhor Jesus. Quer seja audível ou em silêncio, 感谢主， mas invoca. 我们这就的儿子的名分 Estamos aqui para 成为儿 buscar 子的己。 a terceira fase 我相信 do crescimento. 我们在这个阶段的里面， Eu acho que todos nós estamos nessa fase. 到时间成熟了，我们好 Quando 像 chegar no 法定年 cumprimento 到了， dos tempos, 哎，我们真正得到儿子了。 então todos nós vamos ganhar a plena filiação. 哈利路亚！ Aleluia. 我所以对于你们，我是感觉有像新鲜的感觉。 Então eu tenho uma sensação de novidade junto a vocês. 哎，有老的弟兄，你可以去帮助别的教会了。 Tem irmãos mais crescimento maior, de mais idade, estão ajudando outras 哎 igrejas. 你把新的人接带进来，
E lá também vão incluindo novos irmãos. 这是我们教会生活。 Esta é a nossa vida da igreja. 所以加拉太说到与宗教相对， Por isso, quando 与基督 dizem 相对，没有 que 这件事。 Gálatas é uma coisa fria, Cristo versus religião, 加拉太是教我们生命长进的过程。 mas o Senhor nos mostrou mais luzes, que Gálatas fala das fases do nosso crescimento 特别 em 第四 vida, 章里面， principalmente no capítulo 我们 4. 本来像奴仆一样的， Nós éramos como escravos, 不认识我们神。 não conhecíamos nosso 后来 Deus 在教会 como 生活一 Pai. 段时间， Aí vivemos um certo período de 这边管 tempo 家的这帮 na 的 vida 人 da igreja. E pela ajuda Esse dos tênis, o tutores tênis. e curadores, 我们生命慢慢的长大了。 nossa vida efetivamente cresceu. 长大大概到12岁光景。 Mais ou menos até 12 anos de idade. 哦，现在我看见了， Oh, agora 我有 eu 儿子的 vi. 名分了， Eu tenho o título 我 de 可以负 filho. 责爸父了。 Ah, eu já posso entrar É. na presença do meu É. pai. 这感谢主， Mas 我 graças 们 ao 不够 Senhor, 还不要满，成为满足了， podemos ficar 还不够。 satisfeitos, mas não totalmente 现在 satisfeitos. 有名分，绝对我们 Porque 没问题 sim,。tá, sem dúvida, já 我们 ganhei 都是儿子， essa 都是儿子， promessa 都 da 是神的儿 filiação. 子，不错。 Todos são filhos de Deus aqui, Minha sem, herança. sem problema nenhum. 神的儿子，神的成分在你里面多少这个？ Mas Eu se amo você é filho de Deus, agora a questão é, qual é a porcentagem de crescimento de vida em você? 所以我们记着不断的， Por isso, O não tchau, podemos Senhor. parar. Chega, Precisamos Senhor, Rui. continuar É. com a vida da igreja. 我们与弟兄们 Seguir a vida da 一 igreja. 同长大， E aí, 也去照顾其他的 aqueles que crescem em 新 vida 的一个长大。 e esses que crescem em vida devem ajudar os demais 感谢 também 主， a crescerem 我 em 非常 vida. 喜乐。 Estou muito alegre. 这是每一次到这里来，总有一个新鲜的感觉 Então eu sinto assim toda vez que eu venho aqui. 啊。盼望这个新鲜你们一直带进去，带进来 Espero que esse frescor 啊， que vocês têm Você te continue. 后续去帮助别的地方。 Continue e ajudem os outros. 阿门。 Amém. 你生命长进不是为了你自己哦， O seu crescimento de vida não é para você mesmo. 生命长进是为了别人帮助别人生命长进。 O seu crescimento é para ajudar os outros a crescer em vida. 所以加拉太书不是与基督相对一本书， Portanto, Gálatas não é o que a gente pensava antes, 完全说的是我们生命的过程。 mas é um livro que trata, que tem tudo a ver conosco, tudo a ver com o nosso crescimento de vida. 阿门。 Amém. 好，我听到这里，好不好？ Eu vou parar aqui, tá bom? 那么你们看， O que 奉献 vocês 我的 acham? 信息 Revisar um pouco essa mensagem 啊 em，pequenos 如果 grupos. 有负担，你这里分享分享。 Aí, se ainda sobrar tempo, podemos até compartilhar, né? 那个我们可以站起来的。 Vamos colocar-nos em pé, por favor.